Queridos irmãos e irmãs, ao longo de todo este tempo litúrgico, em que nós somos chamados a contemplar a vida pública de Jesus, e a partir dessa contemplação, nós vemos o quanto Deus nos ama e quanto Deus quer o bem. E por meio de seus ensinamentos, Ele sempre escolhe de uma forma muito simples para nos ensinar, por meio de parábolas, para que assim nós possamos compreender bem o sentido da palavra de Deus, este sentido que deve ser para nós o Evangelho vivo. Evangelho vivo, aquele que nós colocamos em prática. Se alguém recorda no último final de semana, em que nós fomos convidados por Jesus a contemplar mais uma parábola, ele trazia para nós a imagem do juiz injusto e também da viúva pobre. Aquele juiz que não temia a homem algum e que não temia Deus. E aquela pobre viúva que ia atrás do juiz para fazer justiça na situação que ela estava vivendo. E diante daquela situação, algo chama muito a atenção do juiz: a persistência daquela mulher. E quando nós pegamos a imagem da viúva, quando nós estudamos as Sagradas Escrituras, a viúva era aquela pobre mulher que não chamava a atenção de ninguém, no sentido que ela não era bem vista pelo fato de ser viúva, de já não ter mais um marido, não tinha condições financeiras e já não tinha mais os filhos. Porque os filhos, muitos deles estavam às costas. Mas a persistência daquela viúva nos convida que nós precisamos ter persistência na vida de oração. E que a oração é fundamental para alcançarmos o reino dos céus. Porque é por meio da oração que nós ouvimos a palavra de Deus. E aí, com a liturgia daquele último final de semana e com este final de semana agora, nós podemos fazer uma ponte. Se a oração ela é fundamental na vida do cristão, para que eu tenha um contato com Deus, logo eu preciso pensar qual é a forma que eu estou rezando. E nosso Senhor então apresenta a imagem destes dois homens: o fariseu, aquele que se sentia o melhor de todos, podemos dizer aquele que se sentia a última bolacha do pacote, aquele que tinha um grande conhecimento da palavra, aqueles que muitas das vezes tinham condições financeiras, mas que não sabiam de fato rezar de coração, preocupavam mais com o externo e não com o interno. E muitas vezes, meus queridos irmãos, nós somos como estes fariseus. Mas padre, como assim? Sim. Vejam, nós viemos à missa todos os finais de semana. Muitos realizam a sua comunhão diária. Gostamos de rezar o nosso terço. Praticamos tantos atos devocionais. Mas nem sempre nós colocamos em prática aquilo que rezamos. É isso que nós precisamos tomar cuidado. É isso que nosso Senhor nos chama a atenção no Evangelho. Se entrar uma pessoa por este corredor, uma pessoa que não é do nosso convívio, a tendência nossa é o quê? Julgar. Nossa,
Nossa, olha a roupa que ela está, tem a roupa de minha igreja, onde já se viu isso? Está condenada, vai para o inferno. E a partir deste exemplo tão simples, nós podemos ir mais a fundo, diante de tantas outras coisas que nós realizamos. Ah, aquela pessoa não vai à missa. Ah, aquela pessoa não quer saber de Deus. Já está condenada, vai para o inferno. Essa é a tendência nossa, muitas vezes. E agimos conforme aquele fariseu, que por fora era pior. Aí lembra aquele ditado popular, né? E por dentro concorrente. E Nosso Senhor, em textos atrás, ele já trazia essa imagem do fariseu, com túmulos caiados. Por fora são lindos. Nós não estamos no cemitério, né? São lindos aqueles túmulos, né? Mas quando a gente abre, o que a gente encontra? Uma grande podridão. Ou seja, muitas das vezes nós somos como estes túmulos caiados. Achamos que nós estamos certos. Achamos que nós já estamos salvos. Achamos que nós já estamos convertidos. Mas ainda nós não estamos convertidos. Eu, você, estamos no processo de conversão. Por isso que nós estamos aqui, diante do altar. Por isso nós somos convidados pelo Cristo a adentrarmos no seu mistério. Mas para adentrarmos neste mistério, é preciso deixar tudo para trás. Tudo aquilo que ofusca o caminho que nos leva até Deus. Tudo aquilo que ofusca a nossa vida de oração. Que nem sempre conseguimos ouvir a voz de Deus, porque ainda não sabemos como lidar com Deus. Porque muitas das vezes nós realizamos coisas em nossas vidas. E quando estas coisas não são correspondidas, a nossa tendência é o quê? Brigar com Deus. Senhor, onde o Senhor está? Está dormindo? O Senhor não ouve as minhas orações? Mas aí nós deparamos com a primeira leitura. Que mesmo diante dos sofrimentos, Deus sempre vem ao nosso auxílio. Mas Nosso Senhor não é aquele milagroso, no sentido de que eu peço e tem que me atender, no sentido de que eu vou lá e esprego a lâmpada do gênio mágico e Nosso Senhor aparece. Senhor, eu quero um carro, me dá um carro. Senhor, vai lá e me dá um carro. Deus não é assim. E muitas vezes nós interpretamos Deus dessa maneira. Por isso que nós muitas vezes frustramos com Deus, né? Principalmente quando estamos diante da morte. Se Deus existisse, meu irmão não teria morrido. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E nós lembramos de Marta, né? Que Marta quis limitar o poder de Deus. E muitas das vezes nós queremos limitar este poder de Deus. Mas, meus queridos irmãos, assim como já refletimos em outros evangelhos, o sofrimento é próprio da nossa vida. E mesmo que diante destes sofrimentos, parece que um buraco se abre diante de nós, mas quando nós temos a nossa vida de oração alicerçada no Cristo, nós conseguimos enfrentar estes sofrimentos com mais leveza. Mas precisamos tomar cuidado. A forma que nós relacionamos com Deus, a forma que nós pedimos a Deus, e muitas das vezes é essa imagem que nós acabamos de refletir. O Deus milagreiro, o Deus gênio da lâmpada mágica. Mas Deus não é assim. Deus apresenta a nós, por meio de pessoas, muitas vezes, o seu milagre. Basta nós percebermos estes sinais. E meus queridos irmãos, se nós temos essa vida ativa de oração, este contato com Deus, por que ainda nós realizamos tantos julgamentos? Por que ainda nós preferimos o caminho de pecado? Porque nós somos o quê? Pecadores. Nós
pequenos. E aí nós entramos na imagem do publicano, do cobrador de impostos, que não era bem visto na sociedade, porque ninguém gosta de ser cobrado. Alguém que gosta de ser cobrado? Não, ninguém gosta. E muitas das vezes estes cobradores lucravam a partir daquela cobrança que eles realizavam. Mas nosso Senhor nos chama a meditar essa imagem, porque o publicano, ele de fato reconheceu que ele estava na presença de Deus. Ele reconheceu de fato que ele era insuficiente, enquanto o fariseu se sentia suficiente em tudo e não precisava mais de Deus, porque ele era o certo. E o publicano, então, quando reconhece isso, de que ele é pecador, de que ele precisa de Deus, ele realiza em sua vida a verdadeira oração, porque é a oração que brota do seu coração. E é esta oração que Deus nos convida, é essa espiritualidade que nós precisamos realizar com Deus, porque senão corremos o risco, meus irmãos, de ficar recitando palavras e mais palavras, palavras bonitas. O fariseu, ele sabia como se referir a Deus, e vocês viram que lindas são as palavras, entre aspas, né? E na hora que ele começa a sua comparação, ele já estraga tudo, né? Ele sabe como se referir a Deus, mas o que? Palavras passam. E a humildade daquele publicano o levou de fato a ter um contato com Deus. E o que nós realizamos antes de começar a missa? O ato penitencial. O momento em que nós voltamos o nosso olhar para o céu e pedimos o perdão de Deus, para que assim nós possamos reconhecer que nós somos miseráveis, que nós somos pecadores, e nós precisamos de Deus, mas nem sempre colocamos em prática aquilo que nós pedimos a Deus neste período, porque muitas das vezes nós somos tomados pelo orgulho, somos pessoas orgulhosas. Eu sou o certo, o que o outro fala não importa para mim. Eu tenho um cargo melhor do que o seu. Eu recebo um valor a mais do que o seu. E assim nós corremos o risco de nos afastar dos irmãos, né? E não precisamos ir longe, não. Às vezes dentro da igreja também. Eu ocupo esta função na igreja. Nossa, o outro não ocupa. Você, isso é importante. Precisamos tomar muito cuidado também. E quando nós olhamos para a vida de nosso Senhor, nós iremos perceber que Ele acolheu todas as pessoas, todas. E quem somos nós para fazer a distinção delas, né? Quem somos nós? A vida de oração, meus irmãos, nos coloca nessa sintonia com Deus, para que nós tenhamos os mesmos sentimentos, os mesmos sinais de Cristo, para que nós sejamos Cristo na vida dos nossos irmãos e irmãs. Mas nem sempre nós agimos conforme Cristo, agimos conforme o pensamento dos homens. Por isso é de suma importância reconhecer a nossa condição, de que nós precisamos de Deus. Mas Padre, então eu não preciso ir mais à missa, eu não posso mais rezar no meu terço, não posso mais fazer minha novena. Claro que você pode e deve, e nós precisamos, viu, meus irmãos? Não vão achando que nós não precisamos rezar, não, porque nós precisamos e muito. E quanto mais nós rezarmos, mais a salvação aparece, viu? Pode ter certeza. Por quê? Porque nós estamos no caminho de Cristo, né? Quando o diabo vê que ele perdeu,
dentro do seu projeto. Se hoje eu ouço este Evangelho, ao sair por aquela porta, o que é que eu vou colocar em prática de tudo aquilo que eu aprendi aqui? É isso que nós precisamos. É isso que dá sentido da nossa vida de oração. Eu rezo, eu vou na missa, mas eu preciso colocar em prática tudo aquilo que eu rezo. Porque se eu não coloco em prática, a minha fé é morta, porque não tem obras. Nosso Senhor já falou isso para nós. Mas é para que está falando isso? Não. É o Evangelho, é Nosso Senhor. O Senhor já falou isso para nós. A fé sem obras ela é morta. Que possamos nós aprender deste publicano, de como fazer de fato uma oração que brota do coração, colocando em prática aquilo que nós precisamos, para sermos o quê? Pessoas melhores. Olhe para dentro de suas vidas, das nossas vidas, né? O que ainda ofusca o nosso caminho de oração? O que ainda está atrapalhando e eu não consigo ter uma experiência profunda de oração com o nosso Senhor? E muitas das vezes nós achamos também que ter vida de oração de nosso Senhor é sentir arrepios, né? E assim por diante. Mas não. A vida de oração é obra. É perceber os sinais de nosso Senhor o tempo todo. Ah, mas ele pode falar no meio de arrepios? Pode. Mas nem sempre. Por isso precisamos o quê? Tomar cuidado. Uma comparação muito simples de como é a nossa fé. A nossa fé é igualzinho um radinho velho. Já viu aquele radinho antigo? Que tinha dois botõezinhos redondos? Um para aumentar o volume e o outro para achar essa frequência. E uma antena que vai 2 metros de altura, né? E muitas das vezes, o que a gente ficava com aquele botãozinho rodando para lá e para cá, não achava a frequência, ficava oscilando, às vezes a gente ficava irritado, dava uns murros no radinho para ver se funcionava, ia lá no armário da cozinha, pegava aquele bolo de bombril, colocava na ponta da antena para ver se funcionava. É assim a nossa vida. Ou seja, essa procura dessa frequência, muitas das vezes é o que? Aquelas coisas que ofuscam, né? O caminho que nos leva a ter uma vida de oração. E quando nós conseguimos discernir bem essas coisas, nós ouvimos a voz de Deus. E é isso que nós realizamos. Quando nós conseguimos achar a frequência no rádio, o que nós fazemos? Paramos ali. Opa, não mexe no rádio, porque senão ele vai trabalhar. A nossa fé é assim. E quando nós paramos para ouvir aquele rádio, é o ouvir Deus. Nós ouvimos o que? Claramente. É assim a nossa vida de oração. Tenhamos a certeza, meus irmãos, que é na vida de oração que nós iremos enfrentar todas as dificuldades da nossa vida. Mas lembrando, mesmo enfrentando essas dificuldades, não quer dizer que nós estaremos dentro de uma redoma de vida. Nós estamos sujeitos às tentações, estamos sujeitos aos sofrimentos. Mas como nos recorda São Paulo, nós iremos enfrentar estes sofrimentos, estes tormentos, com alegria, porque algo maior nos espera. Então vem dos céus, com o coração de Deus. O céu é logo ali, mas para chegar no céu não só nada. Por quê? Porque nós precisamos deixar coisas para trás. E nem sempre nós conseguimos deixar coisas para trás, porque estamos empegados. Por isso precisamos olhar para dentro de nós. Opa, a minha fé precisa me levar ao desapego das coisas, para que eu possa estar apegado somente às coisas de Deus. Por isso eu utilizo destas coisas que passam, para buscar as coisas que não passam, que estão na eternidade. Peçamos a Deus, meus irmãos, e que estamos no caminho certo. Por isso que nós estamos aqui, diante do altar de nosso Senhor. Por quê? Porque nós queremos estar sempre convertidos, queremos buscar esta